Está no ar o seu programa Não Desista. E nós estamos aqui para mostrar para você, provar para você com fatos que há sim uma chance, uma saída para você. Não importa o tamanho do seu problema, quanto tempo você vem sofrendo, o que você já fez a fim de resolver essa questão, essa situação e até agora não conseguiu encontrar a saída para você. Durante essa programação, nós vamos mostrar aqui testemunhos de pessoas que chegaram à Universal com problemas diversos, mas aprenderam, através da fé, lutar e vencer. Vamos acompanhar resultados. Meu nome é João Victor, eu tenho 18 anos e cerca de 3 anos atrás eu comecei a enfrentar um deserto, a qual eu comecei a ter crise de epilepsia. Ficava aéreo, não mexia, fazia o movimento da mão esquerda e um movimento mastigatório. Com isso eu fiquei 2 anos nesse estado de tendo crises, né? E início de 2022 essas crises começaram a aumentar. Em um período de 1 mês eu tinha em média umas 3 crises. E foi aí que eu tomei a atitude de procurar um médico numa clínica especializada em neurologia. E nisso foram feitos diversos exames de sangue, exames de panorâmica da região da cabeça e também um encefalograma digital. Nada foi constatado. A médica, com receio de começar um tratamento, pois os sintomas condiziam com epilepsia, ela resolveu me encaminhar para uma especialista no ramo de epilepsia. Essa especialista, vendo ali o laudo médico, né, dos exames que eu tinha feito, não achou a imagem de boa qualidade, então ela resolveu fazer novamente esse exame de eletroencefalograma. E com isso, foi constatado ali que eu apresentava epilepsia do lóbulo temporal direito. Na mesma hora em que ela falou que eu apresentava essa epilepsia, eu não aceitei em pensamento, repreendi. Além disso, ela me disse que eu não poderia fazer carteira de motorista, não poderia ir para a praia sozinho, por causa dessa minha debilitação. Além de ter o uso de remédio constante, durante toda a minha vida, sem tempo limite. E esse exame foi feito em agosto. Eu tinha começado os exames anteriores em janeiro, e de janeiro até agosto eu estava numa clínica. E dessa clínica eu fui para essa especialista de agosto. E em agosto eu comecei um propósito de oração, às 3 horas da manhã. 1 mês de oração, porque eu não aceitava aquela situação. E foi aí que eu parti para a fé. Comecei a fazer propósitos de oração, de jejum, intensifiquei, né? Nesse período de agosto até dezembro, eu intensifiquei meus propósitos, começando a fazer mais orações, o uso da água, constante. Todo domingo, quando o pastor chamava, eu ia ali à frente do altar para poder clamar pela minha saúde. Não foi fácil, foram 3 anos que eu enfrentei essa doença. E nesses 3 anos eu vou falar que não foi fácil, porque os pensamentos vêm, a dúvida vem, só que eu permaneci constante ali naquele tratamento. E final do ano passado, em dezembro, eu fui encaminhado para fazer uma ressonância magnética. Exame esse que ia mostrar realmente, né, a epilepsia, o que estava causando aquela epilepsia. E agora em janeiro, dia 23 de janeiro, eu fui ao retorno médico. E ressaltando ainda que eu comecei com 250 miligramas de remédio, desse remédio é etiracetam. Comecei com 250 miligramas. E com isso, de agosto até dezembro, chegou ao ponto de chegar até 750 miligramas. E agora em janeiro, dia 23 de janeiro, um médico vendo os exames, né, de ressonância magnética, ficou abismado, porque nada encontrava. São 4 folhas de ressonância magnética e ele não encontrou nenhuma anomalia, nada que pudesse comprovar aquela epilepsia. Não tomo mais esse remédio, não aceitei. O meu remédio foi a dependência da água. E permaneci na fé, acreditando que o Senhor ia fazer a parte dele, pois eu havia feito a minha parte durante todo esse tempo e ainda continuo fazendo a minha parte. De sempre, mesmo ali eu tendo a certeza que eu estou curado, eu vou ali no altar, faço minha oração, tomo da água, crendo que essa doença nunca mais vai voltar. Esse testemunho que eu estou dando aqui hoje é para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para minha honra nem para minha glória, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele morreu por mim e carregou todos os meus pecados, todas as minhas enfermidades, e hoje eu estou aqui curado, não preciso de mais nada. Eu fui curado através da água dos maiores milagres do Templo de Salomão. O meu nome é Mônica Silva,
Eu tinha um problema e não sabia o que era, que ainda não tinha sido detectado o meu problema. Eu sofria bastante, tinha fortes dores, sempre assim aqui nesse lugar aqui da coluna, e tinha médicos que pensavam que era um problema da coluna. Até que veio a pandemia e eu queria cuidar de mim, né? Queria fazer exame no médico, aí sempre dava problema, a consulta era adiada, nunca conseguia as consultas lá em Santa Maria. Foi quando eu vim para cá, para Florianópolis, que a minha filha disse que me ia ajudar aqui a cuidar da minha saúde, né? Aí eu vim para cá, comecei a fazer exames, comecei a ir no médico, aí realmente as coisas começaram a andar. E foi quando foi detectado que eu tinha pedra nos rins, nos 2 rins. Tinha uma bem grande, quase de 1 centímetro, e a outra do outro rim era um pouco menor, mas o que me causava muita dor, né? Tinha alturas que eu tinha crises assim, bem fortes, de muita dor. Bom, quando a gente descobriu que eu tinha pedra nos rins, eu, claro, comecei a tomar a água, né? A água consagrada, e todos os domingos pela manhã. Eu tomava sem preocupação, porque eu sabia que, né, Deus ia dar a solução, né? Não estava nem preocupado, eu só assim, meu Deus, olha, tomava água consagrada, eu, né, molhava a minha mão, colocava atrás, e sem preocupação consegui fazendo mais exames, né, exames mais profundos, vamos dizer assim. Até que um dia eu voltei, né, a gente estava encaminhando, para quem sabe, até de uma possível cirurgia e tudo mais, né, para eu melhorar o meu estado, quando fiz novos exames e o médico disse que não tinha mais pedra nos rins, simplesmente que elas tinham sumido. Então, Deus, eu creio com toda a certeza que foi Deus que me curou através da água consagrada dos domingos pela manhã. Eu fui curada através da água dos maiores milagres. Você acredita no poder da fé? Milagres nunca jamais vistos antes seriam vistos aqui, serão vistos aqui, meu Pai. Porque nós não podemos aceitar a ideia de crer num Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, e viver como se estivéssemos crendo um pedaço de pau, de pedra, de gesso. O propósito da água dos maiores milagres só começou e já tem uma nuvem de testemunhos. As pessoas já comprovam o poder de Deus ao utilizar a água do poço do Templo de Salomão. Deus pode todas as coisas, se você usar a fé. Este é um propósito para acabar com as enfermidades físicas e espirituais. Semana passada eu tava com uma sinusite bem forte. E acordei domingo, aquela vozinha, não vai, você tá doente e tal. Eu falei, não, eu vou. Quando eu cheguei, eu nem subi, nem peguei água. No primeiro degrau que eu pisei lá na escada, meu nariz desentupiu e eu fiquei bem e não tenho mais nada. De domingo pra cá? Nada. Todos os sintomas sumiram? Tudo sumiu. Eu não tinha nem tomado água, só botei o pé na escada, o Senhor tava começando a oração. E eu ali já fui curada. Amém, graças a Deus. Esta água será usada durante 12 semanas e milagres maiores acontecerão. Participe do domingo com a água dos maiores milagres do poço do Templo de Salomão. Eu estava com uma dor aqui assim, já faz um tempinho, né? Eu não podia abaixar a cabeça. E chegando aqui agora, senti uma coisa fisgar assim, e parou, não tem mais nada. Saiu a dor? Saiu a dor. Depois da ministração da cura? Ministração da cura. Tem mais nada? Mais nada. Faz o que não podia fazer. Quanto tempo você não podia fazer isso? Já vai fazer uns 2 meses que eu estava assim, desse jeito. Acabou? Acabou, graças a Deus. Tá curado. Tô curado. Domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal.
Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. E em todos os templos da Universal. Você tem acompanhado o que Deus tem feito na vida das pessoas que têm vindo participar dos domingos dos maiores milagres. São 12 domingos. Até o dia 9 de abril, domingo de ressurreição, estaremos vivendo esse propósito de fé. E você poderá ver na sua vida o milagre que tanto você espera. Saúde, vida financeira, vida familiar, vida amorosa, libertação de vícios, vida espiritual. Faça a sua parte. Busque em Deus a mudança que você precisa. Neste domingo, traga uma garrafa com água. Já a partir das 9 da manhã, estaremos na porta da catedral esperando por você. Vamos colocar a gotinha da água dos maiores milagres e determinar que este milagre aconteça na sua vida. Você que precisa de um milagre, você diz assim, olha, eu já tentei de tudo, já fiz tudo que me disseram para fazer, menos buscar a Deus. Está na hora de você buscar, não é verdade? Você que já gastou com médicos, com terapias, com tratamentos paliativos, nada deu jeito. Você vem tentando largar esse vício do cigarro, do álcool, das drogas há quanto tempo? Você vem tentando se ver livre da depressão e dos efeitos da depressão há quantos anos? Está na hora de você fazer alguma coisa. E não é só para a libertação de vícios, cura de enfermidade, libertação e cura da depressão. Você que está desempregado, parece que onde as suas mãos tocam, as coisas ao invés de prosperarem, crescerem, elas mirram, elas desaparecem. Você vai usar da água dos maiores milagres para lavar as suas mãos, para abençoar o seu local de trabalho. Você que tem familiares que estão te dando muitos problemas, estão te incomodando muito, você vai lavar a roupa desses familiares com a água dos maiores milagres e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Neste domingo, Avenida Mauro Ramos, número 1310, aqui no centro de Florianópolis. Domingo 5 de março, primeiro domingo deste novo mês. Uma oportunidade para você encontrar a vida que só Deus tem para você. Se você nos assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Brás. Vamos agora acompanhar mais uma história de fé, mais uma pessoa que teve a sua vida transformada ao receber o Espírito Santo. Meu nome é Amanda de Oliveira. Eu cresci num ambiente familiar onde o meu pai era dependente de álcool e ele, por conta disso, tinha muitas brigas com a minha mãe. E eu, sendo a filha mais nova, presenciei muitas dessas brigas e eles se agrediam tanto verbalmente quanto fisicamente. E eu cresci com um vazio dentro de mim. A minha mãe me apresentou na casa de encosto, porque ela era depressiva e ela sempre foi em busca de uma solução. Então, por ela não conhecer a palavra, ela me levou. E por conta disso eu via muitos vultos, eu passava mal em casa e eu até gostava de ir com ela, porque eu acreditava que ali seria um bom lugar pra gente, né? Mas então eu tanto via vultos na minha casa quanto na casa das pessoas, assim. E era uma pessoa bem perturbada. E aí a minha vida era a dependência da minha mãe. Então se a minha mãe estava feliz, eu estava feliz. Se a minha mãe num dia acordasse de mau humor, eu ficava de mau humor porque a minha mãe estava também. Então eu não tinha uma alegria minha, da Amanda, eu tinha alegria dependente da minha mãe. Como eu não me aceitava por ser muito alta, magra, então eu precisava que ela me aceitasse, que ela me aprovasse. Então por isso tudo que ela falava, eu fazia. Eu não pensava. Era Deus no céu e minha mãe na terra. Desenvolvi muitos problemas de saúde, no útero, no ovário. E aí por conta disso a minha irmã soube da vizinha dela, que foi num lugar por problema de saúde e foi curada. E a minha irmã me falou para ir nesse lugar. Esse lugar era a igreja. Então eu fui numa terça-feira, à noite, na corrente pela saúde, era a libertação na época. E depois, desde esse dia, em 2005, eu fui curada, fiz a corrente, fiz tudo que tinha que o homem de Deus falava, eu fiz e fui curada, fui liberta. E aí eu comecei minha caminhada com Deus. Meu esposo não ia na igreja comigo, ele me levava até a porta, mas ele não entrava. Isso perdurou durante 3 anos.
E eu não entendi, não aceitava o que o pastor falava, que ninguém poderia estar acima de Deus. Para mim, o meu filho que eu tinha gerado tinha que estar acima de Deus. Eu não entendia isso. Por conta disso, eu demorei 1 ano para receber o Espírito Santo, porque meu filho ocupava o lugar de Deus. E como eu não aceitava que eu tinha que tirar o meu filho do lugar de Deus, então eu buscava em vão. Até que eu entendi que eu precisava do Espírito Santo para ser salvo, eu precisava tirar o meu filho do meu coração, tirar meu filho do lugar de Deus. E aí eu fui até o altar, coloquei meu filho no altar e comecei uma luta comigo mesma. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, toda vez que meu filho vinha na minha mente, eu parava e colocava Deus em primeiro lugar. Então, isso desde preocupações até agrados a Ele. E numa quarta-feira, o pastor fez o propósito da imposição de mãos para o derramamento do Espírito Santo. E eu me preparei naquele dia. E à noite, quando eu cheguei na igreja, que no momento da busca a obreira colocou as mãos na minha cabeça, eu não me recordo das coisas que ela falou, porque eu busquei o Espírito Santo incessantemente. Era tudo ou nada. Ou eu recebia ele para poder ser completa e salva, ou então eu não ia mais ter vida. Então, assim, em determinado momento, foi uma alegria muito grande. É como se a última peça do quebra-cabeça fosse colocada. Realmente foi isso que aconteceu. Dentro de mim eu já não era mais vazia. Eu tinha certeza de que ele estava comigo. E que acontecesse o que acontecesse, eu não ia ficar sozinha. Que eu poderia passar o que fosse, mas ele estaria ali junto comigo. Então foi uma alegria muito grande. Porque foi muito difícil para mim tirar o meu filho do meu coração e colocar a Deus. Então, foi uma noite inesquecível em 2007. E hoje a Amanda tem paz, é feliz, independente do meu marido ou do meu filho. Tanto que tem 5 anos que eu perdi a minha mãe. E eu fiquei com ela até o momento que ela deu o último suspiro. Ela estava em coma, abriu os olhos, olhou para mim e partiu. E eu creio que ela aceitou Jesus, porque eu falei muito de Jesus para ela. Então, se eu fosse, no momento que eu estava com a minha mãe no leito de morte, se eu fosse a Amanda antes de Jesus, eu não teria aguentado. Porque ela era o meu Deus. Então, aquilo foi uma prova de fogo que eu passei. Ter cuidado da minha mãe acamada e ter ficado só eu e ela no leito de morte. Então, se eu tivesse qualquer sombra de dúvida de eu ter o Espírito Santo ou não, ali foi a minha comprovação, entende? Porque foi algo muito difícil que eu passei com ela. E por esse ligamento que eu tinha com ela, é que o Espírito Santo me sustentou e eu vi que realmente ele estava acima de tudo por conta do que eu passei com a minha mãe. Entende? Hoje eu, meu marido e meu filho servimos a Deus e eu não tenho vida se eu não tiver o Espírito Santo. Uma vez a pessoa recebendo o Espírito Santo, o vazio é preenchido. Esse espaço que existe dentro de nós é o lugar de Deus. Nada que você tentar preenchê-lo vai dar certo. Mas uma vez preenchido pelo Espírito Santo, aí não haverá mais depressão, não haverá mais espaço para o ódio, para a mágoa, para rancores, traumas do passado. Sua vida muda por conta do Espírito de Deus. Por isso, hoje, quarta-feira, você é o meu convidado especial. Logo mais, às 7h, na Noite da Alma. Aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis e em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Basta você acessar universal.org/localizar e ali você encontrará o endereço mais perto da sua casa. Se você nos acompanha de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Brás, às 20 horas, tá certo? Você agora vai acompanhar mais uma história de alguém que conseguiu quebrar uma maldição. Neste mês de março, estaremos indo ao Monte Gerezim, o Monte da Bênção, a fim de levar o seu pedido. Você que se encontra
debaixo de um problema, de uma situação recorrente e já não sabe mais o que fazer. Acompanhe essa história, já já a gente volta. Eu me chamo Maristela Boetcher, sou de Joinville, sou empresária, tenho 46 anos e eu fui vítima de uma maldição hereditária. Eu vim de uma família onde o lar era totalmente destruído, cheio de vícios, desentendimentos, nervosismo. O relacionamento dos meus pais era uma situação muito complicada e a maldição que eu herdei da minha família foi a traição. Todas as mulheres da minha família foram traídas. Com isso, eu cresci acreditando que não seria possível ser feliz na vida sentimental. Eu acarretei esse trauma, carreguei dentro de mim por muitos anos. Sabia que se eu me envolvesse com alguma pessoa, eu teria o mesmo fim que a minha mãe, que minhas tias, que as demais mulheres da minha família. E foi o que realmente aconteceu comigo. Eu casei, pensando que seria feliz. Foram 5 anos vivendo de ilusão, a pessoa me traía. Então, quando eu descobri dessa traição, eu pedi o divórcio. Acreditava que não poderia mais ser feliz. Como aconteceram com elas, isso aconteceu comigo e acreditava que era algo normal. Acontecia com todas as pessoas. E foi quando eu cheguei na Igreja Universal, conheci a corrente de sexta-feira, onde temos a quebra da maldição, e foi ali, fazendo as correntes, fazendo os votos, os propósitos, colocando em prática tudo que o homem de Deus falava no altar, que eu tive essa maldição hereditária quebrada. Hoje eu sou muito bem casada, já faz 16 anos que meu esposo e eu nos casamos, nos conhecemos na igreja, nós servimos a Deus, temos uma vida abençoada. Lutas e problemas continuamos tendo, como todas as pessoas têm, faz parte da nossa vida, mas contudo nós vencemos. Vencemos a cada problema que se levanta, cada luta, cada deserto que vem, mas sempre juntos. Hoje eu não sou uma pessoa infeliz, pelo contrário, eu sou muito feliz. Eu tenho paz de espírito. Outrora eu era nervosa, tinha desejo de suicídio, tinha pensamentos de morte, era uma pessoa triste, depressiva, com medo, tinha síndrome do pânico. Devido a todos esses traumas que eu carregava desde a minha infância. Mas hoje não. Hoje eu sou uma pessoa bem resolvida, sou feliz comigo mesma, sou uma profissional que se realizou e tenho uma vida de qualidade. Colocando em prática tudo que eu aprendia na igreja, o que o homem de Deus falava, eu decidi entregar a minha vida para Deus. E eu me entreguei de corpo, alma e espírito. E eu recebi o Espírito Santo. O que isso mudou na minha vida? Hoje eu tenho uma força interior muito grande. Eu tenho motivo para acordar todos os dias. Aquela Maristela que outrora era nervosa, era explosiva, egoísta, não se importava com o próximo. Hoje eu despendo o pouco tempo que eu tenho para lazer, porque em virtude do trabalho, academia, vida social que nós temos um pouco tempo para lazer, mas eu pego parte desse tempo e disponho em ajudar outras pessoas. Nós levamos a palavra de Deus às pessoas sofridas, nós evangelizamos, vamos no presídio. Todos os trabalhos que a igreja faz, a gente se envolve e contribui de uma maneira ou de outra. Aquilo que eu recebi de graça, eu procuro dar às outras pessoas. Essa alegria que eu tenho hoje, não tem dinheiro no mundo que consiga suprir. Através da minha entrega no altar, eu venci a maldição hereditária que eu carregava. São 16 anos hoje de uma vida feliz, de qualidade. A Maristela hoje vive sob a bênção de Deus, não mais debaixo da maldição. E você? Você que vê os mesmos problemas se repetindo na sua vida. A história dos seus pais está se repetindo com você. Aquela situação que a cada 6 meses você passa pelo mesmo problema.
Os vícios que você tanto odiava quando era criança, vendo seu pai bebendo, seu avô bebendo, hoje você tem um vício da bebida. A mesma tristeza, a mesma depressão que atingiu familiares e antepassados, hoje ela atinge você. Essa campanha de fé, a quebra da maior maldição, é para você. Você que vive debaixo da maldição de época, todo ano, no período de carnaval, uma tragédia acontece. No período de Natal, outra tragédia acontece. Normalmente, no seu dia de aniversário, algo ruim acontece na sua vida. Isso é uma maldição de época que precisa ser quebrada. Você que carrega uma maldição hereditária, vem passando de pai para filho na sua família, de geração em geração. As mesmas doenças que afetaram antepassados na sua família, hoje têm afetado você ou têm afetado seus filhos. Venha participar de uma reunião na Universal. Em dado momento, nós estaremos falando a respeito desta campanha de fé. E neste mês de março, nós estaremos indo ao Monte da Bênção, o Monte Gerizim, que fica oposto ao Monte Ebal, considerado por Deus o Monte da Maldição. Para que então haja o transporte da sua vida do Monte Ebal para o Monte Gerizim, do lugar da maldição para o lugar da bênção. Durante todo o mês de março estaremos falando a esse respeito e você que quer se ver livre dessa maldição tem a oportunidade de participar. Procure uma igreja universal. Em dado momento da reunião estaremos falando a respeito dessa campanha de fé a fim de quebrar de uma vez por todas essa maldição da sua vida. Aqui em Florianópolis, Mauro Ramos, 1310, no centro da cidade, você é o nosso convidado especial. E em todos os templos da Universal. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Existem processos na vida que são indispensáveis. E renovar as forças é um deles. Isso não se trata apenas do nosso corpo físico, mas também do espiritual. Infelizmente, é justamente este cansaço que tem feito muitos não conseguirem permanecer na fé. Outros já não conseguem mais reagir em meio aos problemas e, sem forças, estão a ponto de desistir. Você precisa renovar suas forças? O Espírito Santo é aquele que tem a força que você precisa para jamais esmorecer e nunca desistir. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nesta quarta-feira, 1º de março, a Noite das Águias, em todos os templos da Universal. Ladies and gentlemen, welcome to Israel. Prepare-se para viver experiências que marcarão sua vida. 7 dias em uma surpreendente jornada pela Terra Santa. Conhecendo e trilhando os mesmos locais onde Jesus esteve. Caravana para Israel, nos passos de Jesus, em 2023.